Quando você começa a fazer perguntas não tão óbvias para sair de um problema, você consegue sair dele muito mais rápido. Por que perguntas não tão óbvias? Porque na aliança eles incentivam a você olhar para a utilidade do problema. E a utilidade do problema pode ser um benefício que o problema está te trazendo, ou uma proteção que o problema está te trazendo, ou alguma coisa que você quer manter e que o problema está te ajudando a manter. E que você não enxerga de imediato, porque não é uma coisa óbvia, não é uma coisa lógica. E você não vai pensar no que aquele problema está te trazendo de coisa boa, né? Só que quando você começa a enxergar e você começa a olhar para aquela utilidade e falar, não, eu não preciso mais disso, o problema simplesmente some. Eu tive uma situação assim na minha vida no começo do mês e eu queria deixar como exemplo para que possa elucidar mais esse conceito. Eu tava com um problema para cancelar um convênio, óbvio, cancelamento de serviço realmente é muito chato, e eu comecei a olhar para isso de forma da utilidade. Então, por que o atraso do cancelamento, toda aquela burocracia, vai, não vai, tá me trazendo de benefício? E depois de muito pensar, assim, que eu falei, gente, não é uma resposta óbvia, então o que é? Eu descobri que, na verdade, eu estava com um apego com uma clínica. Essa clínica só atendia esse convênio antigo, não atendia o convênio novo no qual eu já estava entrando. Então, eu estava apegada a essa clínica e não queria abrir mão do atendimento dessa clínica. Quando eu descobri isso, eu tinha que levar o meu filho lá naquela clínica, para uma consulta. Eu fui lá, enquanto a gente estava esperando o médico chamar, eu olhei lá pro logo da clínica, agradeci, falei muito obrigado por todo o tempo que a gente passou junto, mas agora eu me despeço de você porque eu estou indo para um outro convênio. Muito obrigada, mas agora eu vou seguir meu caminho e você segue o seu. Nossa jornada juntos acaba por aqui. No mesmo dia, a mulher do convênio antigo me ligou e falou, não sei o que, já começou a conversar comigo e tinha todo um procedimento de ter que esperar 2 dias úteis. Ela falou, não, a gente já cancela aqui agora, já com você no telefone, eu te espero aqui na linha, me manda tal documento pelo site, blá, blá. Foi cerca de 15 minutos, eu cancelei o convênio. Ela falou, não, já tá cancelado a partir de hoje. Aquilo foi surreal, na minha opinião, depois de um estresse que eu estava passando há 10 dias, tentando, fazendo, ligando, enchendo o saco, abrindo protocolo, abrindo reclamação na ANEL? Não, onde que é? Na ANS, abrindo reclamação na ouvidoria, abrindo reclamação no Reclame Aqui, porque eu não conseguia cancelar esse convênio, e tava muito, e de repente, assim, resolveu num dia, em questão de minutos. E ela ainda ficou comigo no telefone. Ela falou, vou ficar na ligação com você até você me mandar esse documento que eu preciso pelo site, né, do convênio. E ela falou, não, já recebi aqui, blá, blá. Foi muito bom. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Que quando a gente começa a enxergar a utilidade do problema, você tira aquela utilidade, o problema deixa de existir. Mas deixa de existir mesmo. Porque quando eu tava muito nervosa que eles não queriam cancelar o meu convênio, eu não conseguia pensar em nenhum benefício de ter aquele convênio ainda, sabe, vigendo. Por quê? Porque eu estava pagando mensalidade pro rata, aquilo estava me incomodando, eu estava ficando cada vez mais irritada, porque os atendentes, eles tinham pouquíssima vontade, alguns eram até grosseiros, mal educados comigo, então tava juntando tudo, sabe? Então na hora eu falei, qual é a utilidade? Eu não tenho nenhuma utilidade, eu tô cansada, eu tô de saco cheio, eu não vejo a hora desse negócio cancelar, eu não vejo a hora desse negócio sair da minha vida. E aí eu depois pensei com mais calma, falei, não, tem que ter alguma utilidade, eu tô criando esse atraso no cancelamento por alguma razão, então qual é a razão? E eu descobri que era essa clínica. Então, a partir do momento que eu me despedi da clínica, falei, clínica, hoje é o último atendimento que eu faço aqui com você e acabou. E o engraçado é que eu tava passando meu filho com a médica, aí a médica falou assim,
Ah, seria legal se eu pudesse ver ele semana que vem. Meu, mas na mesma hora eu já peguei o celular, já entrei no aplicativo da clínica, já marcando a consulta pra semana que vem. De tanto que eu gostava da clínica. E aí na hora eu parei e falei, não. Se eu marcar uma consulta pro meu filho, um retorno pra semana que vem, eu vou continuar atrasando o meu convênio mais uma semana pra cancelar. Não. Aí entrei de novo no aplicativo, desmarquei a consulta, falei, não, acaba por aqui. Falei, doutora, tem certeza? Tudo isso que você vai fazer com ele semana que vem, eu não posso fazer em casa? Ah, pode. Então tá bom. Então eu prefiro fazer em casa, porque eu tô cancelando o convênio e o meu convênio não vai mais aceitar aqui. Mas foi no mesmo dia. Eu cheguei em casa, no fim da tarde ainda, era umas 6 e pouco da tarde, a moça me ligou, pediu o documento que tava faltando, eu mandei no site, cerca de, sei lá, 15, 20 minutos, cancelou o convênio. Então, é uma coisa assim que não é lógico, não é intuitivo. Não é que não é lógico, não é intuitivo, não é uma coisa que você fala, é fácil de fazer. Não é fácil, porque eu falei, gente, olha o estresse que eu me causei porque eu não percebi que eu estava criando uma dependência emocional com a clínica, de tanto que eu gostava dela, gostava dos profissionais, gostava do atendimento, do ambiente, era maravilhoso tudo. Então, eu não queria abandonar, sabe? Eu não queria largar o osso, porque o novo convênio não tem a cobertura lá. Então, eu fiquei segurando o convênio antigo justamente para poder continuar podendo ser atendida lá por eles. Então, foi uma experiência muito única e eu precisava registrar aqui para vocês. Como eu falei, não é intuitivo, mas ele funciona muito. Testa com coisinhas pequenas, assim, testa com coisinhas que não faz tanta diferença, sabe? Para você ver qual é a utilidade disso e você vai encontrar. Não necessariamente na mesma hora, porque na mesma hora você vai dar a resposta óbvia. Só que se você começar a pensar um pouquinho mais, você vai perceber que sim, teve uma utilidade, teve um benefício, aquele problema ou aquela dor de cabeça, ou quebrou a película do meu celular, ou sei lá, molhou um livro meu e eu perdi o livro, sabe? São coisinhas bestas. Testa e depois me conta se deu certo ou não, tá bom? Beijo.